Então, louva o nome do Senhor por poder estar aqui falando sobre esse tema que é tão importante. E eu, como profissional da saúde mental, me sinto privilegiada de poder trazer essa palavra baseada tanto naquilo que eu aprendi, mas também, principalmente aqui, na palavra de Deus. Porque aqui hoje eu sou uma mensageira da palavra de Deus. E Deus, nós somos um ser integral, como disse aqui, saúde mental como parte do cuidado integral. E no livro de 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim, ó: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler mais uma vez. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E o vosso quê? Espírito, alma e corpo. Ou seja, aqui a palavra do Senhor está falando o quê? De tudo. Espírito, alma e corpo. Não tem como colocar cada um no seu quadradinho e falar assim, não, vou cuidar só disso aqui, só disso aqui. Não, existe um cuidado integral. E olha que lindo, a palavra de Deus tem vários textos que mostram que Deus se importa com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Amém? Então, o Janeiro Branco, ele tem esse tema de dos cuidados da atenção com a saúde mental, para estar trazendo o quê? A importância disso, porque por mais a ciência está avançadíssima, muitas doenças têm se erradicado, muitas doenças a gente já consegue ter a cura, graças a Deus, e que bom, Deus dá sabedoria aos médicos para isso. Nós estamos na era da tecnologia, na era da informação, e ainda assim, na era da tecnologia, na era da informação, existe um número absurdo de pessoas que têm adoecido. Muitas pessoas, como o pastor falou aqui de manhã, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, o número de pessoas com ansiedade, com depressão, tem crescido a cada dia. Então, por mais que nós estejamos na era da informação, na era da tecnologia, muitas pessoas têm adoecido. Então, existe a importância de quê? De falar sobre esse assunto. E eu acho lindo isso, que a gente consegue falar sobre isso à luz da Bíblia. Porque o próprio Deus, ele se preocupa e ele quer que nós sejamos saudáveis em todas as áreas. Amém? Deus se importa profundamente com nossa saúde emocional. Cuidar da mente é uma responsabilidade espiritual. Por quê? Uma mente adoecida enfraquece a fé, distorce a identidade e compromete a forma como nos relacionamos com Deus e com as pessoas. Então, a pessoa que ela está doente, que ela está numa depressão, que ela está ansiosa, tem um transtorno de ansiedade, ela tem pensamentos, os pensamentos dela nem sempre estão de acordo com a realidade, ela distorce. E se ela está com a visão distorcida das pessoas, sobre ela, sobre o futuro, ela vai ter dificuldades também de se relacionar com Deus, ela vai ter dificuldades também de se relacionar com as pessoas. Tanto é que é muito comum a pessoa, quem conhece aqui, quem já conviveu, sabe como que é difícil lidar com uma pessoa deprimida. Muitas das vezes ela se isola, ela não quer ter contato com ninguém, ela entra no quarto escuro, fecha a janela, e aquilo ali faz parte do adoecimento que ela está vivenciando. Então, olha como Deus, ele se preocupa, e quando nós cuidamos da nossa saúde mental, a gente está cuidando também da nossa vida espiritual. Amém, igreja? Quem está entendendo aqui? Diz amém. Então, uma mente adoecida enfraquece a fé, distorce a identidade e compromete a forma como nos relacionamos. E aí, o que nós podemos aprender aqui à luz da palavra? Nós vamos estar falando aqui algumas coisas à luz da palavra de Deus, que nos ensina
como Deus e como nós podemos agir, porque Deus, a parte dele, ele já fez. Dentro da palavra de Deus existem vários textos que falam sobre a importância do cuidado. Existem textos aqui que falam sobre a mente, sobre o corpo, sobre a alma. Mas e nós? O que nós estamos fazendo para fazer a nossa parte? Porque Deus se importa. E como nós temos lidado com isso? Então, o que nós podemos aprender com a palavra de Deus? Primeiro, Deus valoriza o descanso. Eu achei isso muito interessante. Ontem também nós estivemos ali no Deus com Elas, no culto, né? Culto no Caribe. Foi bem legal quem esteve lá, foi muito legal. E a gente começou a falar sobre isso, a importância do descanso, principalmente que lá era para mulheres. Quantas mulheres às vezes ficam sobrecarregadas? Homens também, mas as mulheres se sobrecarregam mais, né, mulheres? Tô exagerando aqui? Não, enquanto o homem faz uma coisa, a mulher faz várias coisas. Então, muitas vezes as pessoas elas valorizam essa sobrecarga, mas Deus valoriza o descanso. Eu achei isso muito interessante. E a gente já começa a ver isso desde Gênesis. Na criação, quando Deus cria o mundo, Deus vai lá, vai fazendo as criações, vai criando tudinho. Você vê que ele tem todo um cuidado. E no sétimo dia, o que Deus faz? O que Deus faz no sétimo dia? O que ele faz? Descansa. Deus precisa descansar? Quem acha que Deus precisa descansar? Deus não precisava descansar, mas por que ele descansou? E por que ele instituiu o sábado como um dia de descanso? Para mostrar para nós o quanto é importante ter momento de descanso. E a nossa sociedade atual, ela tem valorizado o desgaste, ela tem valorizado a sobrecarga, e a pessoa tem que buscar. Ela não para. Se ela está descansando, tem até um áudio aí que corre. Antigamente eu até achava legal, hoje eu já mudei a minha visão, que é: trabalhe enquanto os outros dormem. Faça enquanto o outro descansa e você terá aquilo que ninguém tem. E as pessoas romantizam a sobrecarga como se isso fosse saudável. E aí o que tem acontecido? Cada vez mais pessoas adoecendo, porque estão sobrecarregadas com trabalhos, com afazeres, com muita informação. O nosso cérebro não é preparado para tanta informação. A gente tem a informação na palma da nossa mão e nunca tivemos uma sociedade tão... a gente vai ver agora, existem pesquisas que mostram que essa geração é a primeira geração que é menos inteligente do que os pais. Que interessante isso. Porque a cada geração as pessoas elas eram mais inteligentes. Você vê que a tecnologia foi avançando. A pesquisa mostra que essa geração é a primeira que vai ser menos inteligente do que os pais. Sabe por quê? Existe uma sobrecarga de informação, mas às vezes são conteúdos rasos. Os jovens, adolescentes de hoje estão acostumados com muita coisa, mas ao mesmo tempo coisas rasas, coisas rápidas. O tempo, tudo muito rápido. Então as pessoas não param para aprofundar em nada. E isso também está gerando uma sobrecarga da mente. Você pega o telefone e você tem tudo na palma da mão. Qualquer informação aí você fica ali, na tela do celular rolando e absorvendo muita informação, causando uma sobrecarga. Então, Deus valoriza o descanso. E a gente vê também aqui, Deus valoriza o descanso. Jesus nunca romantizou o esgotamento. Ele chamava seus discípulos para descansar, se afastar da multidão e cuidar da alma. Se você vê lá, Jesus ele estava sempre ali pregando, estava entre as multidões, mas de vez em quando ele pegava, se retirava, ia para o meio do mar para descansar, ia para um determinado lugar isolado, se afastava
para descansar. Ou seja, no caso de Deus, Deus não precisava descansar. Jesus também é Deus, mas Jesus ele estava em forma humana. Então, como forma humana, ele tinha necessidade do descanso. Então, ele parava e ele descansava. E nós, pessoas mortais, às vezes não queremos fazer isso. E isso é muito importante. Muito importante, parar e descansar. Quantos estão entendendo aqui? Então, Deus ele não valoriza o desgaste, não romantize o desgaste. Cansaço emocional não é falta de fé. Às vezes é excesso de carga sem pausa. Descansar também é um ato de obediência. Ou seja, se Deus no 7º dia descansou e Ele instituiu um dia de descanso, quando você descansa, você está sendo obediente à palavra de Deus. Então, não valorize o desgaste. Valorize também aqueles momentos de pausa, de descanso. Momento de parar, de descansar, de relaxar a mente, o corpo, de forma intencional. Amém, igreja? Segunda coisa que nós aprendemos aqui na palavra de Deus. Deus nos chama para a renovação da nossa mente. Cuidar da mente glorifica a Deus. Quando cuidamos da saúde mental, honramos o templo que somos. Acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Foi o texto que eu li aqui no início do culto, Provérbios 4:23. Então, acima de tudo, guarde o seu coração. Cuidar da mente glorifica a Deus. Quando cuidamos da saúde mental, honramos o templo que somos. Então, uma mente saudável discerne melhor a vontade de Deus. Quando nós estamos sobrecarregados, a mente sobrecarregada, às vezes nós não conseguimos visualizar a vontade de Deus, porque a gente está tão preocupado com tanta coisa, é tanta preocupação, é tanta coisa, e a gente não consegue discernir o que Deus quer para a minha vida. Se tem uma coisa que ajuda muito, é você ter aqueles momentos de pausa. E olha que interessante, né? A oração é um meio que nós temos também, tanto de falar com o Senhor, e também de ter esse momento de você parar e ficar ali, ó, meditando. A palavra do Senhor fala sobre meditar na palavra. Você pegar um texto, meditar na palavra dia e noite, não significa que você vai ficar lendo a Bíblia o dia todo. A não ser que você possa. Se você pode fazer isso, tudo bem. Mas meditar na palavra significa o quê? Você pegar um texto, você ler esse texto e você ficar pensando o que esse texto aqui, ele está falando ao meu coração. E você ficar meditando, pensando sobre isso. E hoje a gente está nessa correria tão grande que a gente não consegue parar e pensar numa coisa só. A gente está o tempo todo pensando um monte de coisa. Como o pastor falou aqui pela manhã. É muita coisa, é muita informação, é muita preocupação. E a gente fica ali, ó, com a mente cansada. Sabia que pensar cansa? Pensar cansa. Agora, quando você para, medita na palavra, pergunta ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer falar ao meu coração? O que o Senhor tem para a minha vida? E você fica ali parada, meditando, conversando com o Senhor. Isso gera momento também de tranquilidade para a mente. E é saúde para a mente. Então, uma mente saudável discerne melhor a vontade do Senhor. Uma mente saudável relaciona-se melhor. Uma pessoa que tem uma saúde mental boa, ela é aquela pessoa que tem bons relacionamentos. Ela consegue se relacionar melhor com as pessoas. Uma pessoa que está adoecida, ela tem dificuldades
de se relacionar com ela mesma, com as pessoas e até mesmo com Deus, como nós já falamos aqui. E uma pessoa com mente saudável serve com mais leveza. Então, até no serviço da casa do Senhor, quando nós estamos bem, nós conseguimos servir com leveza. Como é bom fazer a obra do Senhor com leveza. Como é bom poder chegar e fazer as coisas, sentir aquela paz, aquela tranquilidade. Igual aconteceu, o último evento aqui que foi muito legal foi o evento do Natal Solidário. Como foi leve, né? Foi trabalhoso. Teve muito trabalho, mas foi leve. Então, quando nós estamos bem emocionalmente, até para servir na casa do Senhor é mais fácil. As coisas se tornam leves, o ambiente fica leve. Quando a gente estava, no meu caso ali, eu estava ajudando na cozinha. Que ambiente gostoso, né, irmã Patrícia? Quem estava ali ajudando na cozinha, que ambiente saudável, gostoso, todo mundo em harmonia. Como é bom. Porque quando nós estamos numa coisa agradável, é leve, é bom, é agradável. Então, até nisso é importante esse cuidado com a saúde mental. Uma mente saudável vive com mais gratidão. Então, a pessoa que ela tem uma mente saudável, ela é uma pessoa grata. Ela consegue reconhecer tudo aquilo que ela tem de motivo para agradecer. Então, como nós falamos aqui no início, nós estamos aqui hoje, é motivo para agradecer. Se nós acordamos nessa manhã, é motivo para agradecer. A chuva que cai lá fora é motivo para agradecer. Porque teve semana passada, parece, né? Eu não estava aqui no domingo passado. Teve um calorão, eu estava longe. Eu estava no fresquinho, olha, eu estava agradecendo a Deus pelo fresquinho lá no Espírito Santo. Que lugar fresquinho, eu estava lá no Espírito Santo, um fresquinho. E eu vendo as notícias que no Rio estava um calorão. Falei, meu Deus, lá está um calorão. E hoje está fresquinho, não está frio, está fresquinho. A chuva caindo lá fora, de forma suave. Então, agradeça ao Senhor pela chuva que cai, por você poder estar aqui. Então, uma pessoa que tem a mente saudável é uma pessoa grata, que consegue agradecer por tudo aquilo que tem. Então, o que mais nós aprendemos? Cuidar da mente glorifica a Deus. Quando cuidamos da saúde mental, honramos o templo que somos. Lembrando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se nós somos templo do Espírito Santo, não podemos negligenciar o templo do Espírito Santo. E isso inclui também cuidar da mente, do corpo e do espírito. Quando você vem para a casa do Senhor, buscar ao Senhor, ouvir a palavra, meditar na palavra, orar, estar em comunhão, você está cuidando do seu espírito. Quando você cuida da comida, da alimentação, quando você faz um exercício, você está cuidando do seu corpo. E quando você faz uma meditação, você ora, você cuida da sua mente, você não sobrecarrega com muitos afazeres, você está cuidando da sua mente. Então Deus, como a gente está falando aqui, Ele quer que nós sejamos integrais, cuidar de todas as áreas da nossa vida. Então aqui, Deus nos chama agora para a renovação da vossa mente. Não existe transformação espiritual sem transformação mental. Eu vejo muitos cristãos tentando mudar comportamentos sem mudar pensamentos. E isso gera frustração. Então, quando a gente fala de mudança, como diz a palavra do Senhor lá em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que ele está dizendo aqui? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Não tem como você mudar o seu comportamento se a sua mente não mudar primeiro. Não tem como. A mudança verdadeira não é aquela que acontece de fora para dentro, mas é aquela que acontece de dentro para fora. A mudança que ela resulta em coisas grandes, resulta em resultados legais, é aquela mudança que acontece, que começa primeiro onde? Na nossa mente. Porque quando a gente muda a nossa mente, a gente muda tudo. E quantas pessoas, a Bíblia também fala sobre a mente cauterizada. Quantas pessoas estão ali com a mente cauterizada e não quer mudar, acha que não pode mais mudar. Independente da idade, você pode abrir a sua mente para aprender algo e mudar. Porque a Bíblia fala sobre isso. Não tem como mudar se você não muda a sua mente. Ou você muda, ou tudo vai se repetir. A gente está agora no início do ano. Hoje é o último domingo de janeiro. Quantos projetos você tem para o ano de 2026? No final do ano, geralmente a gente pensa, né? O que eu quero alcançar? O que eu quero fazer neste ano? O que eu quero conquistar? O que eu quero realizar na minha vida? E aí a pessoa acha que o fato dela simplesmente escrever e apresentar, tudo vai mudar. Claro que esse é apenas é o início, porque na verdade também se você não coloca projetos, nada acontece. Tem gente que nem projeto tem, então é importante você ter o seu projeto. Primeiramente entender o que você quer. Eu quero isso aqui, ter clareza ajuda também na mudança. Então, primeiro é ter clareza. O que eu quero? E agora, o que eu preciso fazer para que isso aconteça? E você sabia que para que os projetos possam acontecer, é importante você ir atrás, você correr atrás para que eles se concretizem, se realizem. Mas também é importante você estar aberto a mudanças. O que eu estou fazendo que faz com que as coisas estejam se repetindo na minha vida? Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano e nada muda. Será que não está na hora de você mudar o seu pensamento? Porque muitas das vezes as pessoas querem mudança, mas elas não querem estar abertas para mudar. E muitas das vezes a mudança que precisa acontecer ou que vai acontecer, ela precisa acontecer dentro de você. Às vezes só uma mudança que você tem pode mudar todo o cenário da sua vida. E não peça ao Senhor. Peça, Senhor, me ajude. Me ajuda a renovar a minha mente. Como diz a tua palavra, Senhor, para que eu venha experimentar a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Será que as coisas estão se repetindo porque eu estou insistindo em continuar do mesmo jeito? Às vezes a gente quer que tudo mude, a gente quer que o outro mude, né? É tão fácil, como foi falado aqui de manhã, né? É tão fácil acusar o outro. É muito fácil, mas e eu? O que eu preciso fazer para que as coisas mudem? Renovar a mente envolve reconhecer limites. Ontem nós falamos muito lá para as mulheres sobre reconhecer as nossas limitações. Nós somos seres limitados. Claro que eu não estou falando aqui daquela pessoa que é totalmente limitada, que não tenta nada. Quem recebeu aqui o bis aqui no início, cada bis daquele tinha uma palavra, tinha uma frase para te lembrar, né? Tinha lá, descansar é importante, cuide da sua mente. Tinha um outro lá, se eu não me engano, o impossível só é impossível até você não tentar, uma coisa assim. Então, assim, eu não estou falando aqui daqueles limites que nós nos impomos. Eu estou falando de você entender que nem sempre você vai dar conta de tudo. Nem sempre. E às vezes é importante você reconhecer os seus limites. E em outros momentos é vencer os limites. Eu sei que parece contraditório, como assim? Mas é isso, em alguns momentos a gente vai precisar vencer os nossos limites, nossas limitações. E em outros momentos vamos precisar reconhecer
que nós somos limitados e pedir a orientação de Deus. E aí eu acho uma coisa linda, né? Quando a gente entende isso, entende a palavra. Tem um texto, hoje de manhã o pastor pregou em Salmos, e ele falou sobre Davi. Tem um texto que fala, se eu não me engano, é 1 Samuel 30 ou 31, uma coisa assim, que fala quando Davi, ele foi para uma guerra, e quando ele voltou para Ziclag, ele estava numa cidade, e quando ele chega naquela cidade, todos os inimigos tinham entrado, tinham queimado tudo, tinham levado as crianças, as mulheres cativas. E Davi chega naquele lugar, as pessoas começam a acusá-lo, as pessoas começam a criticá-lo, porque ele como líder. E a Bíblia diz que Davi chorou, ele sentou, ele chorou até não ter mais força para chorar. Imagina alguém chorar até não ter mais forças para chorar. E a Bíblia diz que Davi fez isso. Davi chorou até não ter mais força. Ele chorou. E quando ele parou de chorar, ele buscou forças no Senhor. E ele perguntou ao Senhor: Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu vou atrás? O Senhor vai dar na minha mão? E aí Deus responde a Davi: vai, porque eu vou te dar a vitória. Davi se levanta e ele vai, e ele conquista, e ele pega de volta, e ele toma. Mas olha que coisa tremenda. Davi chorou, Davi não tinha mais forças para chorar, mas ele renovou as forças no Senhor. Então, é muito importante entender isso. Senhor, até aqui eu consigo ir. Senhor, isso aqui, é isso que o Senhor quer para a minha vida? E aí, se você não está bem emocionalmente, se a saúde mental não está bem, muitas das vezes até isso fica comprometido. Então peça ao Senhor: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Amém, igreja? Então, uma mente saudável discerne melhor a vontade de Deus. Não, peraí, voltei aqui. Reconhecer limites, pedir ajuda. Renovar a mente envolve reconhecer limites, pedir ajuda quando necessário. Muitas das vezes, tem até também dentro do papelzinho lá que a gente entregou, tinha também fale com alguém que você confie. Existem momentos que é importante pedir ajuda. Davi aqui, ele pediu ajuda ao Senhor. Senhor, o que eu preciso fazer? Eu vou, Senhor. Eu posso ir. Ele pediu ajuda ao Senhor. E é muito importante, além de pedir ajuda ao Senhor, pedir ajuda também a pessoas, a amigos, a um irmão em Cristo, a um líder, ao pastor. Pedir ajuda. Peça ajuda. Pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza. Peça ajuda. E pedir ajuda também envolve também ajuda profissional. Não é errado pedir ajuda profissional. Porque a gente está falando aqui de renovação da mente, a gente está falando aqui de coisas que a palavra do Senhor nos ajuda para que nós venhamos ser saudáveis. Mas quando a gente fala de saúde mental, existem situações que fogem daquilo que é físico apenas, daquilo que é mental apenas. Existem as questões, fatores biológicos também. Às vezes uma desregulação hormonal. Então é importante buscar ajuda profissional. E existe ainda muito tabu, né? Quando se fala assim, a pessoa está com problema no coração, o que ela vai buscar? Oi? Cardiologista. Se ela está com problema na coluna, ela vai buscar o quê? Ortopedista. Agora, quando se fala em saúde emocional, a pessoa ela faz uma volta enorme e não pede ajuda. Então é importante pedir ajuda profissional. Em alguns casos também é importante tomar medicação, e não é errado tomar medicação. A pessoa que toma uma medicação para depressão, para ansiedade ou para qualquer outro transtorno, ela está tomando aquela medicação, não significa que ela não tem fé.
significa que ela está adoecida e que ela vai tomar, assim como a pessoa pode tomar remédio para o coração, assim como a pessoa pode tomar remédio para a coluna ou para qualquer outra doença. Então, não feche sua mente para isso. A ajuda profissional também, em alguns casos, vai ser importante. Quando envolve a busca da ajuda profissional, muitas das vezes a pessoa já tentou algumas coisas e não deu. E está tudo bem buscar ajuda. Amém, igreja? Renovar a mente também envolve buscar aconselhamento e cuidado. Fé não exclui tratamento, cuidado e acompanhamento. Deus usa seus meios. Amém? Assim como Deus usa, a mão do médico, a gente vê aí quantas pessoas são curadas, são tratadas através do médico. Então, não deixe de buscar ajuda. Então, é muito importante todos esses cuidados aqui. Para quê? Para que você tenha a mente renovada no Senhor. Então, cuidar da mente glorifica a Deus. Quando cuidamos da nossa saúde mental, quando cuidamos da nossa saúde, da nossa mente, dos nossos pensamentos, estamos honrando a Deus. E hoje a gente vê uma coisa muito também que tem adoecido muitas pessoas. As pessoas começam a se comparar. Elas se comparam umas com as outras. Ah, porque o fulano, ele conseguiu isso e eu não consigo. Ah, porque ainda mais nas redes sociais. Existe um problema muito sério, que é as redes sociais. As redes sociais, ela tem gerado muito adoecimento, porque as pessoas olham aquela vida perfeita, né? Todo mundo na rede social tem vida perfeita. Todo mundo. E as pessoas começam a se comparar com aquilo ali. Ah, porque fulano tem isso, tem aquilo. E nem sempre a pessoa que está ali postando uma coisa, ela está vivenciando aquilo ali de fato. Eu trabalho com pessoas, eu sei disso. Então as pessoas só mostram aquilo que elas querem. E teve uma vez que eu estava lendo um livro, que eu li um negócio muito interessante, que dizia o seguinte: não compare os seus bastidores com o palco de alguém. Não compare os seus bastidores com o palco de alguém. Porque às vezes a pessoa que está ali, que está mostrando alguma coisa, você não sabe o que ela está passando na vida dela, nos bastidores. Você só está vendo o que ela está ali, o que ela está mostrando aqui. Vocês estão me vendo aqui, mas vocês não sabem o que eu passo, as situações que a gente enfrenta, ninguém sabe. A pessoa sabe aquilo que a gente traz aqui. Então, cuidado com as comparações. E uma das coisas que acontece quando a pessoa não cuida da mente, ela distorce a realidade e ela começa a fazer comparações injustas. Ela começa a achar que a vida dela está ruim. Não é porque está ruim, é porque ela está comparando com alguém que ela acha que a vida está perfeita. E nem sempre é isso. E muitas das vezes aquela outra pessoa está olhando para você do mesmo jeito que você está olhando, falando assim: ah, meu Deus. Eu vi uma propaganda, se eu não me engano aqui, uma propaganda, a pessoa dentro do ônibus, uma pessoa falando assim: nossa, olha aquela pessoa ali, parece ser super confiante. Aí a outra pessoa, a pessoa que ela estava achando que era super confiante, falando assim: ai, meu Deus do céu, eu tô com tanta vergonha, olha a fulana ali, como é que ela parece ser. Então, uma pessoa se comparando com a outra, quando na verdade todas elas têm suas inseguranças. Então, isso também é algo que tem adoecido muitas pessoas nos dias de hoje. Então, a correria, os desgastes, a comparação, o excesso de informação, o excesso de trabalho, o excesso de muitas coisas acontecendo, o excesso de informações que estão acontecendo o tempo inteiro. Então é importante parar, pensar, meditar. Às vezes o simples fato de você parar e você respirar um pouquinho já vai te ajudar a você se situar no momento presente. Por quê? Porque a pessoa está tão preocupada com o que vai acontecer que ela não consegue vivenciar o presente. É muito comum
a pessoa não conseguir ficar ali em paz com a mente, porque ela está preocupada com o que vai acontecer. E ela fica ali o tempo todo ruminando, ruminando. E muitas das vezes também, o que faz com que a pessoa ela pare no meio do caminho? Ela quer algo na vida dela, ela começa a dar um passo, ela dá 2 passos, e ela acha que ela não alcançou nada. E ela fica esperando, ela fica assim, eu vou ser feliz quando eu alcançar, por exemplo, o topo da escada. Eu quero chegar no topo da escada. E aí ela sobe um degrau, ela sobe outro degrau. E ela fica assim, ai, tá muito longe ainda. Eu nunca vou conseguir chegar nesse topo. Tá muito difícil. E ela não consegue enxergar que cada passo que ela tá dando, ela já tá mais próxima. E muitas das vezes, quando ela está bem perto de chegar, ela desiste e volta e perde tudo aquilo que ela ganhou. Então, uma coisa muito importante também, que quando a gente fala da gratidão, é celebrar. Celebre tudo aquilo que você conquistou, mesmo que pareça pequeno. Você conseguiu algo que para você é pequenininho, agradeça, celebre. Porque esse passinho pequenininho que você está dando, está te levando para onde você quer. E é muito importante que esses passos estejam sendo direcionados também por Deus. Será que os passos que você está dando, será que aquilo que você está buscando, também estão alinhados com aquilo que Deus quer para a sua vida? Agora, como saber se você está alinhado com o que Deus quer para a sua vida, se você não para ouvir a voz de Deus? Então é muito importante parar, ter esses momentos de pausa também para ouvir a voz de Deus. Amém? Nessa noite o Senhor está falando conosco, está falando comigo, e eu creio também que está falando com você. Então ouça a voz de Deus. Não fique o tempo todo angustiado com o dia de amanhã, como diz a palavra do Senhor. Existem vários textos que falam sobre isso. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Viva o hoje. Então, assim, existem vários textos que mostram que Deus, Ele tem cuidado de nós em cada detalhe. Se eu for perguntar aqui a cada irmão aqui, quem aqui tem um testemunho de algo que Deus fez assim, que você orou e que Deus te deu resposta? Eu tenho certeza que muitos aqui, se não todos, vão ter assim, ó, eu tenho. Situações que pareciam impossíveis e Deus veio e entrou. Então, quando nós lembramos também, como diz a palavra do Senhor, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E o que te dá esperança? Se a gente olha para o cenário do mundo, a gente vai ter esperança. Quando a gente olha o noticiário, você fica esperançoso quando você olha o noticiário na televisão? Eu nem assisto mais televisão, porque não dá esperança. Quando você olha para o noticiário, aquilo te enche de angústia, de tristeza. Parece que não tem mais jeito. A sociedade já acabou. Não é assim que a gente se sente quando a gente vê determinadas coisas? Então, por isso que é tão importante cuidar da mente. E isso inclui também aonde eu estou colocando os meus pensamentos, aonde eu estou colocando a minha vida, o que eu estou trazendo para a minha vida, o que está entrando para a minha vida, o que está entrando, o que eu estou assistindo, o que eu estou lendo, o que eu estou ouvindo, quem são as pessoas que têm me influenciado, porque isso também é algo que suga todas as nossas energias se a gente não tiver ligado ali com o Senhor. Com quem? Quem são as pessoas que nós temos ouvido? O que nós estamos vendo? O que nós estamos lendo? O que está ali entrando para a nossa vida? O que a gente está... Quais são as pessoas que têm nos influenciado? Porque se você tiver boas influências, isso também vai ajudar a nossa saúde mental. Pessoas
que te elevam. O que eu estou ouvindo? Se você está ouvindo a palavra de Deus, você vai crescer espiritualmente. Agora, se você fica focado apenas em outras coisas, você não vai ter saúde também, nem espiritual, nem mental. Então, quando a gente fala da integralidade, é tudo isso. É cuidar do corpo, da alma e do espírito. E como está seu corpo, sua alma e seu espírito? O que está nos influenciando? O que está minando a nossa mente? Janeiro branco não é só um mês, é um estilo de vida de vigilância emocional. Neste janeiro branco, o Senhor nos chama a olhar para dentro sem medo, sem culpa e sem vergonha. Diz aqui em Salmos 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Que este seja um tempo de autoavaliação. Então, primeiro ponto, não tem como você mudar algo que você não conhece. Primeiro ponto para você mudar a sua vida é você parar. E aí, mais uma vez, está reparando? Para. Respira. Se conecte com o Senhor. Como diz aqui o salmista, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim. O salmista aqui pede ao Senhor para esquadrinhar o coração dele, para que ele possa saber, para que o Senhor possa mostrá-lo o que precisava de mudança. Então, pare. Primeira coisa, pare. Observe seu corpo. Observe aquilo que você está sentindo. Como que está a sua vida espiritual? Pare e pense, Senhor. Fala com o Senhor, fala, Senhor, o que há em mim hoje que precisa ser mudado? O que há em mim hoje que precisa ser transformado? Pare, pense, reflita. Não tem como mudar algo que você não sabe. Então, o primeiro ponto é isso. Se avalie. Autoavaliação. Restauração. Peça ao Senhor, me restaura, Senhor. Confesse. Como foi falado também aqui nessa manhã, na escola bíblica, né? Aquele que encobre nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, fala com o Senhor. Senhor, tem isso aqui que está me incomodando. Me ajuda, Senhor, porque eu não tenho força sozinho. Peça ao Senhor para restaurar. Cuidado. Cuide-se. Cuide da sua saúde mental. Estabeleça relacionamentos saudáveis. Coloque limites naqueles relacionamentos que não são saudáveis. Existem pessoas que às vezes estão, não, eu preciso, não posso, e aí não coloca limites. Existem relacionamentos que precisam também ser colocados limites. Então, é importante você cuidar disso, e só você sabe aquilo que você precisa, e Deus. Então, coloque limites também nesses pontos. E recomeço. Então, que esse ano de 2026, que está começando, que seja um ano de recomeçar. E o tema desse ano é curados para curar. Não tem como você estar apto para curar se você não está curado. Então peça ao Senhor nessa noite, fala, Senhor, me mostra, Senhor, se existe algo em minha vida que ainda precisa de cura, que eu ainda não consegui reconhecer, me ajuda, Senhor, para que eu possa reconhecer, porque Deus é o principal interessado que você esteja curado. Porque é importante que você esteja curado para que você cure, que através da sua vida pessoas sejam restauradas, pessoas sejam resgatadas, pessoas sejam transformadas.
Uma vez eu ouvi uma frase, já ouvi essa frase várias vezes, aliás. Pessoas feridas ferem. Pessoas curadas curam. Quantas pessoas amarguradas na alma, que dão palavras duras, que ao invés de levantar, abate, que derrubam pessoas, que nós não venhamos ser essa pessoa. Que nós sejamos pessoas que vamos estar prontos a abraçar, a curar, a acolher. Eu creio que esse ano Deus vai enviar muitas pessoas aqui para serem restauradas. Você crê? Eu creio que Deus vai enviar. E quem é que Deus vai usar para curar as pessoas que vão chegar nesse lugar? Quem é que Deus vai usar aqui? Eu vou me colocar aqui, eu. Amém? Não é só o pastor é um dos instrumentos. É um servo. Mas cada um de nós aqui somos instrumentos de cura. E às vezes um sorriso. A pessoa que está chegando ali, você dá um sorriso, você dá um abraço. Muitas das vezes é um momento de cura então. Mas se você está com a alma amargurada, angustiada, você não vai conseguir fazer isso. Então peça ao Senhor, fala: Senhor, eu não quero ser uma pessoa angustiada, amargurada. Eu quero estar bem emocionalmente, espiritualmente, para que eu possa curar também as pessoas que estão chegando, as pessoas que estão em minha volta. Amém? Deus, que nesse janeiro branco, que seja um momento de restauração, de cura, de mudança, e que nós venhamos verdadeiramente nos colocar na presença do Senhor e falar: Senhor, eu quero ser uma pessoa curada, para curar, para alcançar muitas almas para o reino de Deus, porque é isso que Deus espera de nós. Amém? Que nós venhamos ser pessoas usadas pelo Senhor para transformar, para curar, porque as pessoas estão sedentas. Como a gente tem falado aqui, as pessoas estão doentes. E nós precisamos ser esse instrumento de cura, para trazer cura para essa geração doente. Amém, igreja? Quem quer ser instrumento de cura aqui? Eu quero ser instrumento de cura. Então, quando as pessoas chegarem nesse lugar para serem restauradas, nós vamos ser esse instrumento de cura. Então, que nós sejamos pessoas saudáveis, física, espiritual e emocionalmente. Amém, igreja? Amém. Então, vamos orar nessa noite. Vou passar a palavra para o pastor. Então, vou estar orando nesse momento. Depois eu vou estar passando a palavra para o pastor. Curva a sua cabeça aí. E como a gente falou, para agora nesse momento, que seja um momento assim de reflexão. Diante de tanta correria do dia a dia, tantos afazeres. Pare agora um instante e fala: Senhor, me ajuda, Pai. Como diz o salmista lá: sonda-me, Senhor, sonda-me. Tu conheces, Senhor, meu coração, minha mente. Sabe das minhas fraquezas. Fala com o Senhor nesse momento. Fala: Senhor, o Senhor conhece, Pai, os meus medos, minhas angústias, minhas preocupações. Senhor, nós cremos, Pai, que Tu és um Deus que conhece tudo, Senhor. Antes mesmo da palavra chegar em nossa boca, o Senhor já conhece, como diz a Tua palavra, Pai. O Senhor sabe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. E nós queremos apresentar a nossa vida nessa noite diante de Ti. Nós reconhecemos, Senhor, que somos falhos em Tua presença. Mas nós queremos, Senhor, Te pedir. Fala conosco, Pai. Nos mostra, Senhor, aquilo que precisamos melhorar na Tua presença. Senhor, muitas das vezes estamos agitados com tantas coisas, preocupados com tantas coisas, mas nós queremos apresentar as nossas preocupações diante de Ti. Senhor, nos mostra, Pai, aquilo que nós precisamos melhorar na Tua presença. Fala conosco, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, através da Tua palavra. Que quando nós vemos abrir a Tua palavra, que o Senhor possa estar falando conosco, que nós possamos estar atentos à Sua voz. Muitas das vezes, Senhor, a angústia e as preocupações
nos impedem, Senhor, de estar atentos àquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Mas nós clamamos a Ti nessa noite. Senhor, que nesse lugar haja pessoas restauradas. Senhor, que neste lugar, Senhor, haja pessoas saudáveis, Senhor, em todos os níveis, Pai. Porque eu creio, Senhor, que muitas pessoas irão chegar neste lugar, nesta casa de oração, precisando, Senhor, de restauração, de cura, de milagres. E que nós, Senhor, estejamos saudáveis e aptos para ser esse canal, Senhor, de cura para essas pessoas que estão chegando. Usa as nossas vidas, Senhor, em Tua presença. Senhor, que esse ano seja um ano realmente de renovação, de coisas novas. Mas como diz a Tua palavra, Senhor, nós precisamos renovar a nossa mente. Então nos orienta, Senhor, nos ajuda para que nós venhamos estar renovando a nossa mente, como diz a Tua palavra, Pai. Nos ajude, nos sustente, nos renova a cada dia, para a honra e glória do Teu nome. Amém.